Olá, meus queridos irmãos e irmãs, caros amigos e amigas. Vamos para a nossa segunda aula do dia e a oitava do curso Doutrina Cristã. E vamos para o terceiro artigo do nosso credo, do nosso símbolo apostólico, o qual foi concebido do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Vamos ver, nesta aula a encarnação. Ainda estamos na Cristologia, como foi o segundo artigo, vimos a Cristologia, vamos continuar, mas agora na perspectiva da Mariologia. Vamos falar de Maria Virgem, as prerrogativas de São José. Vamos ver a anunciação, o nascimento, a infância de Jesus. Vamos ver um pouquinho a vida privada de Jesus, que não é muito conhecida, Tem toda a sua infância, que os evangelhos da infância de São Lucas e São Mateus dão flashes apenas da infância, da adolescência. Nós temos ali toda a juventude de Jesus que fica no silêncio de Nazaré, da Sagrada Família. Vamos também ver a vida pública de Jesus, aprofundar mais um pouco, tendo já falado no segundo artigo, na aula da manhã, e aí a gente termina este terceiro artigo para entrar para o quarto artigo. A gente vai ver cada artigo dos 12 artigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, seja bem-vinda, Gorete, Sandra Moraes, que está por aqui. Deixa eu ver, tem mais que estão por aqui. Então, vamos chegando para a nossa aula. Vocês podem ir também compartilhando, fazendo os comentários, participar, para ficar uma aula interativa, Se quiser compartilhar com seus contatos, também fiquem à vontade. Santa Moraes, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos lá, então, a encarnação, que é um mistério, como vimos acima. O Filho de Deus, para se fazer homem, assumiu corpo e alma. Vimos ali as duas propriedades, O corpo e a alma, como nós, no seio puríssimo da Virgem, de Maria Virgem, por obra do Espírito Santo. Corpo perfeito, mas sujeito às misérias humanas, E aqui ele coloca uma palavra muito forte, As misérias humanas, que na verdade são, atualizando a linguagem, as necessidades cruciais do ser humano. Fome, sede, também cansaço, fadiga. Ele também sentiu dor. O apóstolo Paulo vai dizer que ele fez todas as experiências humanas, menos a experiência do pecado, para se assemelhar em tudo aos irmãos. Na frase de São Paulo, e alma dotada de todas as faculdades humanas em grau sublime, isto é, inteligência e vontade livre e impecável. Então, ele fez todas as experiências humanas,
teve todas as necessidades humanas, veja, não fez a experiência do pecado, mas essas faculdades humanas ele teve em graus sublimes, não é? Então quer dizer, a inteligência de Jesus humana era incomparável à inteligência dos humanos. Dá para entender, né? Padre, preciso comprar seus livros. Depois, se puder, me diga onde encontrar. Estive procurando e não encontrei. Não é? Sandra Moraes. Tá certo. Vamos ver, tá certo? Então, a inteligência, a nossa, era sublime. Né? Não existiu e nem existirá nenhum gênio humano, né, que chegou na escala Rigide, né, Rigite da inteligência, usando, né, os 10 pontos, veja, que ainda não existiu este, que supere a inteligência humana de Cristo. Também a sua vontade livre, não é? Sua vontade livre. Então, ele era livre, o livre-arbítrio, a liberdade pura, e ao mesmo tempo sublime. E como nós vimos a palavra impecável, né? Impecável, na verdade, na justiça, na moral. Vamos avante. Deus, aliás, duas naturezas existem, pois, em Jesus Cristo. A humana e a divina, nós sabemos. Numa só divina pessoa, a pessoa do Verbo. Veja, numa só divina pessoa, a pessoa do Verbo. Duas naturezas, a humana, não é? E a divina, mas e a divina, numa só divina pessoa. Sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tá certo? Dá para entender isso, né? Então, Jesus se encarnando, vamos complicar a coisa, tá certo? O raciocínio, vamos complexar. Existe uma anedota, se você pode complicar, para que facilitar, não é? Veja, Jesus vindo habitar, armar sua tenda no meio dos homens, dos céus, não é? Que é os céus, onde habita a Santíssima Trindade, veja, do trono, na glória, ele não saiu, enquanto Deus não sai dos céus para dar o passeio. Lembrando as suas propriedades, não é? Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele passou na natureza humana 33 anos conosco. As duas naturezas. Tinha também divina aqui. Mas na pessoa divina, veja, ele não saiu dos céus. Não saiu dos céus. Tá certo? Dá para compreender isso? Porque a gente pensa que, veja, houve um período, houve um tempo, uma época, não é? Veja, 3 décadas, mais 3 anos, não é? No primeiro século, que a Santíssima Trindade ficou desfalcada. Ficou faltando uma pessoa. Porque não são 3 em um só Deus, tá certo? Não ficou desfalcada. É o mesmo Deus, é uma só essência e natureza. Duas vontades, uma divina e outra humana, como fora confirmada pelas palavras pronunciadas no horto.
Pai, se é do teu agrado, aparta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Lucas 27, capítulo 27, versículo 42. Onde, enquanto se fala em vontade minha, isto é, humana, de Jesus Cristo, fala-se depois em tua vontade, isto é, a vontade divina do Pai, a qual deve ser também a de Jesus Cristo, Filho de Deus, e uma coisa só, veja, com o Pai, enquanto vontade divina. Enquanto vontade humana ele não queria, não é sofrer, mas enquanto vontade divina quis ser um com o Pai. Vamos ver aqui, Sandra Moraes de Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Está sempre e em todos os lugares, em três pessoas, a Santíssima Trindade. Sim, é mistério demais, diz Gorete. É verdade, Gorete. Vamos avante. As operações de Jesus, até as humanas, como procedem da única pessoa do Verbo, possuem todo o valor infinito, não é? As operações de Jesus. E outra coisa, viu? As operações no sentido das ações, no sentido das obras. E a gente tem que ampliar o raciocínio, e se quisermos usar esse termo, o leque, que o que Jesus fez na década de 20, lá no primeiro século, né? na Galileia, na Samaria, na Judéia, em Jerusalém, na Decápolis, veja, em Cafarnaum, em Nazaré, o que ele fez, ele não fez apenas para aquele povo, não é? Ele fez pensando em todos os povos. Portanto, ele fez pensando em mim. Fez pensando em mim. Quando, veja, lá no deserto, ele olha para aquelas multidões e diz que são ovelhas sem pastor, ele está olhando para mim. Para os povos, para as ovelhas de todos os tempos e todas as gerações. E, portanto, quando ele multiplicou os pães e os peixes, por 2 vezes, ele pensava em também saciar a minha fome. Veja, quando ele disse àquela mulher, eu tenho uma água, e se tu beberes, rios de água viva fluirão no teu interior, ele estava pensando em mim e em você, em saciar também a nossa sede. Quando ele olhou para aquela mulher adúltera, veja que ia ser apedrejada, ninguém te condenou, ela disse, ninguém, Senhor, vá em paz, eu também não te condeno e não peques mais. Estava pensando em mim, estava me acolhendo, mas estava dizendo também para mim e para você, não peques mais. Então, toda a ação de Jesus, naquele tempo, que os seus biógrafos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não é, deixam como testemunho, foi para mim e para você. Não apenas para aquela época. E isto é extraordinário. Por quê? Não é? Possui todo o valor infinito. Possui todo o valor, mesmo na perenidade, mesmo para, veja, a esfera natural, humana, mas ele fez isso para a eternidade. Por isso que é sempre atual, não é? Sempre atual. Padre, por onde eu começo a ler a Bíblia? Qual o livro que eu começo? Eu costumo dizer pelos Evangelhos. Lê toda a Bíblia veja, com os olhos de Cristo, com a mente de Cristo, com o coração de Cristo.
Sandra Moraes está dizendo: a misericórdia divina de Jesus foi e será eterna. Jesus está vivo entre nós. Vamos avante. Maria Virgem, prerrogativas, São José. Vamos ver um pouquinho, não é? Neste segundo ponto, não é? Do terceiro artigo do símbolo apostólico. O Filho de Deus foi concebido por obra do Espírito Santo no seio puríssimo da Virgem Maria, escolhida para a missão de Mãe de Deus e, consequentemente, enriquecida de especiais privilégios ou prerrogativas, a saber. E aqui, escolhida para ser Mãe de Deus, tem um termo, não é, muito forte, chamado Theotokos, não é? Para os gregos, quer dizer Mãe de Deus. Isso para nós é um dogma que nós celebramos todo 1º de janeiro, no primeiro dia do ano, tá certo? Lide Caroline diz: essa é a beleza do amor de Cristo por nós. É verdade. Graças a Deus. Agora vamos ver as prerrogativas em Nossa Senhora, não é? Pelos méritos de Jesus Cristo. As prerrogativas da Virgem Maria pelos méritos do seu Filho Jesus Cristo. Atenção, não é? São 5. São 5. Se quiserem anotar, e aí a gente vai crescendo na Mariologia e na Cristologia, certo? Primeira, ela é Imaculada Conceição. Imaculada Conceição. Outro dogma, tá certo? E o segundo mariano, vimos o primeiro dogma mariano, Theotokos, Mãe de Deus, e agora Imaculada Conceição, que importa em redenção preventiva, enquanto Maria, pelos méritos do seu divino Filho, foi a única entre os filhos de Adão preservada do pecado original. É dogma de fé. É definido esse dogma por Pio IX, em 1854, foi definido esse dogma. Veja, ela também é uma filha de Adão, mas com a diferença: dentre todos os filhos de Adão, que nascemos já em pecado, na queda, no pecado original, herdamos, mas ela foi preservada, certo? E na sua inteligência, na faculdade, na sua vontade e liberdade, ela não pecou. Ela não pecou. Aqui está, não é? Usando a expressão de Lide, aqui está a beleza de Nossa Senhora. Segunda prerrogativa, a maternidade divina. Ela é imaculada, não é? E ela é imaculada toda, viu? Atenção católico, para não apenas focar em um elemento, não é? Da Imaculada Conceição, do dogma. Ah, ela foi imaculada porque ela não fez sexo. Ela foi imaculada porque ela se manteve virgem. Não é apenas a questão moral do sexo e nem a questão física do ímen, não é? Ela foi tudo isso, mas ela foi imaculada porque ela era inocente, puríssima. Isso, tudo aquilo que somos de mente, nela não existia malícia nenhuma. Nela não existia vontade, veja, que se opusesse à vontade de Deus. Não é? Aquilo que Deus disse para o povo de Israel: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Veja, os meus caminhos, o meu caminho não são os vossos caminhos. Em Maria não.
Isso que agradou a Deus. Porque os pensamentos de Deus eram os mesmos de Maria. Os de Maria, não é? Estava em consonância com os pensamentos de Deus. Ela escolheu o caminho. Sim, Eliomara Bonfim está perguntando, essa aula vai ficar gravada? Fica, sim, né? E fica nessa plataforma da página do Facebook, e também nós estamos colocando no YouTube, se quiser assistir na televisão, não é? No YouTube. Apesar que agora o Facebook tem, não é? Uma plataforma que dá condições de assistir na televisão, tá certo? Veja, então a maternidade divina, não é? Ela foi pura de corpo e pura de alma, de sentimento. Não podemos imaginar, veja, não é? Porque ter ressentimento é uma fragilidade humana, é um limite humano, é imperfeição, não é? Ter mágoa, ter raiva, ter ódio, entendeu? Não podemos imaginar isso em Nossa Senhora. Ela era puríssima de emoção, de afeto, de sentimento. Ela só existia bondade, não é? Bondade, o bem. E isso constitui um mistério também para nós, não é? Mas é justamente isso que o arcanjo Gabriel, ao voltar, e termina dizendo, o anjo se retirou, ele volta impressionadíssimo, não é? E lá ele anuncia para a corte celeste como pode uma criatura amar mais o Criador, amar mais a Deus do que nós. Ele volta impactado, porque ele viu em Maria Virgem, veja, na Virgem Maria, esse amor exagerado, que de fato é um amor sobrenatural. Não, Sandra, Maria, como a pureza das crianças, inocência, pureza e todos. Não! As crianças, atenção, as crianças já nascem pecadoras, Sandra. A gente não pode nem comparar a pureza de criança. É inimaginável. As crianças já nascem impuras. Dá para entender, Sandra? Já nasce com o pecado original. Não é? Se nós soubéssemos o que seria a pureza dos anjos bons, porque tem os anjos maus, a pureza dos anjos bons, não é? Então, ao conhecer Jesus, claro, que foi pelos méritos dele, ao conhecer Jesus, nós podemos pensar em Maria. Podemos pensar, não é? Que ela é a verdadeira imitadora, a verdadeira discípula do seu Filho Senhor, porque ela mesma disse, como posso ser a mãe do meu Senhor, do meu Salvador? Então, se a gente compara, viu Sandra? Me permita ainda ficar um pouquinho, não é? Na sua pergunta. Se a gente compara a pureza de Nossa Senhora à pureza das crianças, a gente compromete. A gente está dizendo, em outras palavras veladas, que Nossa Senhora não é imaculada, porque as crianças não são imaculadas, então a gente comete heresia. Entendeu? Vou ver aqui o que Jacira colocou. Maria recebeu gratuitamente de Deus, desde o primeiro instante de sua existência, esplendores de santidade absolutamente singulares, em vista dos méritos de Jesus. E isto, o Salvador, foi preservada intacta do pecado original e de todas as suas consequências. Amém. Isto, entendeu? Mas na integridade
na integridade. Não só foi em um aspecto, viu, Jacira? É isso que eu estou chamando a atenção, para que a gente não se limite a apenas um aspecto. Foi em todos os aspectos da mente, do corpo, do coração e da alma. Ela foi puríssima, perfeitíssima. Por isso que a ela, aos santos eu não posso chamar de santíssimo. Veja, mas a ela eu posso chamar de santíssima. Como eu chamo nosso Senhor de santíssimo. Sem adorá-la, mas venerá-la. Vamos avante, veja, Maria é verdadeiramente mãe de Deus, porque é a mãe de Jesus Cristo, que, assumindo a carne no seio da Virgem, dela nasceu verdadeiro homem, verdadeiro Deus, na unidade da pessoa divina. Assim dizemos igualmente, mãe de nossa pessoa, a que nos deu a luz, embora nossa alma seja criada por Deus. Dogma de fé também este, definido contra a heresia de Nestório, no concílio de Éfeso, em 431, que dizia Nestório que ela só era a mãe, veja, do homem, do humano, da natureza humana, não era mãe do divino, não era mãe de Deus. E por isso que foi proclamado esse dogma, reconhecendo. Vamos para a terceira prerrogativa, não é? A virgindade perpétua. Também é um dogma, não é? A virgindade perpétua de Maria. Não é? Que aí a gente né, a concepção que ela foi virgem, a igreja proclama isso antes, durante e depois. Dá para entender isso, né? E aqui, ó, o antes, se fosse apenas o antes e o depois, no sentido apenas do sexo. Ah, ela não fez sexo com José para a gente apenas defender a questão miraculosa, que foi o poder do Altíssimo. Mas o problema teológico está durante. Então, quer dizer, veja, ela teve um parto normal, não é? E um parto normal, muitas vezes, a criança ao sair rasga a mulher. Vocês que são mulheres sabem disso, não é? Rasga a mulher. Veja. Nossa Senhora foi durante. E por isso que os padres da igreja, diz assim, sobretudo Santo Ambrósio, dizia que, e São Leão Magno dizia, assim como, veja, ela concebeu, ela também deu à luz, ela pariu. Sem romper nada. Fisicamente falando, genicologicamente falando, não é isso, Lide? Genicologicamente falando, não é? Veja, não rompe o ímen, a membrana. E por isso que foi antes, durante e depois. Tá certo? A virgindade perpétua de Nossa Senhora, porque uniu a glória da virgindade aos júbilos da maternidade divina. Dogma de fé definido pelo Quinto Concílio Geral em 533. Vejam, 533. Ou mais eu vou ver aqui. Sandra Moraes, perdão, padre, fiz confusão na explicação. Usei as palavras erradas. Sua explicação foi importantíssima para o entendimento. Eu entendi. Obrigado. Sandra, foi bom. Pode colocar, tá certo? Porque vocês me dão a oportunidade de aprofundar. Não fiquem tímidos, tá certo? E não se sintam envergonhados, pelo amor de Deus. Pode, qualquer dúvida, pode, não é? É bom que a aula fique interativa, é bom que vocês tiram as dúvidas,
tá certo? Porque existem várias versões, várias interpretações e limites. Talvez se for perguntar a um outro padre, a um seminarista, ao estudioso de teologia, vai dizer não é? Aí vem com elementos da ciência, da medicina, vai dizer, mas isso não é impossível, isso é um devaneio, isso é uma alienação. Tá bem? Como a gente vê em muitas pregações por aí, infelizmente, que foi tudo normal, como todas as mulheres, não é? Para exaltar uma dimensão de Nossa Senhora, como ela foi uma mulher de fibra, foi uma mulher vigorosa, foi uma mulher guerreira, foi uma mulher forte, aí quer nivelar tudo, certo? Vamos para a quarta prerrogativa, cheia de graça, como lhe foi anunciado pelo anjo, não é? Tu encontraste graças diante de Deus. Veja, e depois foi revelado, não é? Depois foi revelado na visão Nossa Senhora das Graças, naqueles raios mais vivos e os raios pálidos. E perguntaram a ela: e esses raios pálidos são as graças que nosso Senhor tem para dar por meio dela, mas tem quem falta pedir. Pedir a ela, confiar a sua autoridade, que é a intercessão. Ela é cheia de graça. E a graça foi sempre atual. A graça cotidiana. Tinha todas as graças, não é? Mas a graça cotidiana o acompanhava. Por isso que, não, humanamente falando, não deixava ela cair. Não deixava ela fraquejar. A graça de Deus foi que a sustentou. Vamos entender isso em Paulo, né? Que Paulo tinha várias fragilidades, que ele chamava de espinho na carne. E ele pedia, suplicava: tira-me esse espinho da carne. E o Senhor disse o que a ele? A minha graça te basta. Não é? E tem uma música que diz: tua graça me basta para ir além do que sou. Veja, então é na graça do Senhor. É Ele que me ampara para ir além daquilo que sou e permanecer. E permanecer, não é? E perseverar no Senhor. Vamos avante. A quinta prerrogativa e última: assunção ao céu, em alma e corpo. Não é ainda dogma de fé, mas universalmente professado pela Igreja. E nós rezamos isso, não é? Nos mistérios gloriosos, no quarto, a Assunção de Nossa Senhora. E celebramos isso como uma solenidade, a Assunção de Nossa Senhora. E lá ela foi coroada. E não sei se vocês perceberam aqui, não é? O céu está no singular, que é justamente isso. Ela foi assunta ao céu. Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Ascendeu aos céus. E vocês sabem dessa diferença? Que nós rezamos até mesmo no Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus. E o segundo é céu. Que diferença tem? Alguém sabe explicar aí? Pergunta de catequese. Alguém sabe explicar que diferença existe de céus para o céu? Não pode explicar dizendo que um é plural e o outro é singular, pelo amor de Deus, viu? Então Jacira diz, a propósito, Maria, a mãe de Jesus, está entre os discípulos no momento em que nasce a igreja de seu filho. Ela é a mãe da igreja. Amém. Também é a mãe da igreja. Tá certo? Vamos avante.
Alguém me dá a resposta? Jacira, Elisângela, Lide, Josilda, vamos lá, Sandra, não é? Vamos dar a resposta. Quem me dá a resposta aí? Vamos avante. Como homem, Jesus não tem pai, não é? O pai é o Pai divino, é o Pai nosso que está nos céus. São José, esposo castíssimo de Maria, foi-lhe o pai nutrício, putativo, isto é, julgado pelos homens por verdadeiro pai, enquanto era só guarda, escolhido por Deus para tal ofício, que fielmente executou, salvando a Jesus das mãos de Herodes, criando-o e procurando-lhe o necessário à vida, à educação. Então, São José foi o pai adotivo, não é? Ele foi custódia, ou seja, o que cuidou e protegeu, não apenas de Jesus, não é? Como menino Deus, mas da sempre Virgem Maria, a sua esposa. E é interessante que, não é, tem o cognômio aqui de castíssimo. Ele foi castíssimo. Vamos ver agora, não é, mais um ponto, o ponto da anunciação, nascimento e infância de Jesus. Vamos ver quantos minutos. Mas passa rápido, né? Já 37 minutos. Então, a resposta, vamos lá, não é? Que diferença existe entre céus e céu? Gorete diz: os céus é o lugar que Deus prepara para aqueles que procuram a santidade. O céu é onde habita Deus. E é isso. Passei no teste. Eita! Eu vou deixar para os seus colegas avaliarem. Essa resposta de Gorete Silva está certa? Está certa? Não é? Veja, há apenas um equívoco. Aonde ela se equivocou na resposta? Vamos lá. Pelo arcanjo Gabriel, enviado por Deus a Nazaré, sonha Maria, esposa de José, da estirpe de Davi, que devia ser a mãe de Deus. Como a isto dera Maria e seu assentimento, cumpria-se desse modo o mistério da encarnação, como já vimos. Certo? Vou dar uma dica. A resposta está, veja, no Pai Nosso, como Jesus nos ensina. Reze o Pai Nosso e pense. Agora está pedindo ajuda, gente. Gente, me ajude, tá certo? Segundo parágrafo deste item. Ao ir com José a Belém para o recenseamento ordenado pelo imperador Augusto a todo o mundo romano, num presépio aonde se acolhera por falta de estalagens, Maria deu à luz o Salvador do orbe, envolvendo-o em pobres panos, e inclinou em rude manjedoura de animais. O nascimento fora primeiro anunciado pelos anjos aos pastores, depois com a aparição de uma estrela aos magos que vieram do Oriente para adorá-lo. Em obediência à lei, 8 dias após o nascimento, o menino Jesus foi circuncidado e no 40º dia apresentado no templo, onde se cumpriu o rito de purificação de Maria Santíssima
perseguido pelo rei Herodes, que o queria matar. O menino Jesus teve de fugir para o Egito com Maria Santíssima e São José, donde voltou depois da morte de Herodes, o monarca. Ele já estava com 7 anos. Encerra-se desarte o período da infância de Jesus e principia Jesus a vida privada até aos 30 anos. Veja, aqui é a narrativa, não é? Aqui é a narrativa da infância, da adolescência de Jesus, tá certo? Por quê? Porque com o uso da razão, o menino já ia entrando na vida jovem, não é? Aos 12 anos no templo, ele já respondia por ele mesmo. Muita gente diz que Jesus foi desobediente ao ficar no templo, não é? Não. Ele já respondia por ele mesmo aos 12 anos, por isso que ele estava no segundo pórtico, conversando com os doutores da lei como adulto, sobre as coisas do alto, dos céus, do Pai. Tá certo? E aí, ninguém vai ajudar Gorete. Gorete deu a resposta, só se equivocou. Eu já dei uma dica, não é? Que a resposta está no Pai Nosso. Tá certo? Sandra Moraes, o céu é onde Deus está presente. Os céus poderia ser o caminho que temos que percorrer até Deus. Veja, tá ficando frio. Tá ficando frio, mas vamos lá, não é? Vamos lá. Pode colocar aqui, é bom, viu? Veja que são, não é? Vejam que são todas perguntas de catequese, não é? E o quanto a gente precisa ainda ler, a gente precisa estudar, pesquisar, que são elementos minuciosos que fazem parte da nossa doutrina e da nossa fé que nós rezamos, ok? Então a resposta é o contrário. Opa, você quer uma dica? Quer a segunda dica? Né? Quer a segunda dica? Formula aí, Gorete. Formula aí, isso é bom, né? Que a gente vai se convencendo, né? Elisângela, foste catequista por muito tempo. Josilda, Lide também, vamos lá. Severina, minha missionária. Vamos que vamos. E Sandra, vamos que vamos, não é? Esses eu conheço aqui, os nomes, estou citando, tá certo? Vamos para a vida privada de Jesus, não é? Para terminarmos já estamos em 43 minutos, este artigo, vida privada. Transcorreu Jesus sua vida privada na pequena cidade de Nazaré da Galileia, no silêncio e no recolhimento. Para quem quiser ver um pouquinho a vida privada, eu falei na aula pela manhã. Filho de Deus, vindo ao mundo para ensinar aos homens, quis primeiro dar o exemplo de toda a virtude. O Santo Evangelho refere-nos da vida de Jesus em Nazaré. Vamos ver aqui 4 tópicos da vida de Jesus em Nazaré. Primeiro, que Jesus era obediente a José e a Maria, não é? Sendo Deus, tendo a natureza divina, Jesus lhes era obediente. Assim termina o texto, não é? São Lucas, aos 12 anos, Jesus no templo. Depois a resposta que ele deu a Nossa Senhora, mulher, não é? Mulher. Tu não sabes que devo me preocupar com as coisas do Pai? Mesmo assim, ele desceu para Nazaré com seus pais. E Lucas termina dizendo, lhes era obediente. Tá certo? Ele obediente. Assim também, como Maria sabia que era o seu Senhor, lhe era obediente.
como José também sabia que ele era Deus, lhe era obediente. Olha a harmonia, não é? A dimensão humana, Jesus obedece, da dimensão divina, José e Maria lhes obedecem. Segundo tópico, que era de todos reputado o filho do carpinteiro, porque ajudara seu pai putativo no ofício com que São José sustentava a si e a sua família. Então, nessa vida privada, Jesus ficou trabalhando, num trabalho braçal, não é? No trabalho manual. E existe uma reflexão quase como mística, não é? Que Jesus trabalhou com a madeira e com as ferramentas que, veja, que iriam lhe crucificar. Serviria para a crucifixão, não é? A madeira, veja, o martelo, os pregos. Serviu para a sua crucifixão. Então, tudo em Jesus tem sentido. Toda a vida de Jesus tem sentido, não é? Nada foge da sua missão e do plano de Deus, que Deus escolheu para ele. Terceiro tópico, que Jesus crescia em idade, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, isto é, enquanto de fato crescia em idade, manifestava gradualmente no exterior sua sabedoria, e as obras de Jesus eram cada vez mais aceitáveis e gratas ao Senhor. Vejam, não é? Na simplicidade, na modéstia, na humildade, tudo que Jesus fazia era agradável ao Pai. Nada passou despercebido ao Pai e nada ele fez para desagradar o seu coração. Por isso que a gente reza: Jesus manso e humilde coração, fazer o vosso coração semelhante ao vosso. E eu posso de forma positiva dizer: Jesus manso e humilde coração, não é? Fazer com que o meu coração seja semelhante ao vosso. Isso já é santidade, não é? Jacira, Pai nosso que estais no céu, provém do coração do justo, onde Deus habita como que em seu templo. O símbolo do céu remete à casa do Pai. Como é o início, Jacira? O início que Jesus nos ensinou é: Pai nosso que estais nos céus, ou Pai nosso que estais no céu. Veja como está formulado o Pai Nosso. Já dei a segunda dica, não é? Já dei a segunda dica, tá bem? Cuidado para não estar pesquisando aí em reflexões. Porque até pouquíssimo veja, pouquíssimos teólogos entendem essa divisão. Eita, Severina, a minha missionária, olha, os céus é onde Deus habita. E o céu é o lugar que Ele preparou para nós. Muito bem. Tá certo? Veja. Então eu vou completar a resposta de Severina. Aquilo que Gorete estava desconfiada quando disse. Então a resposta é o contrário. É isso mesmo, Gorete. Tá certo? Veja, como é o Pai Nosso? Pai nosso que estais nos céus, não é isso? Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso. Tá certo? Assim na terra como no céu. Então, vamos lá, não é? Aqui nós temos veja, os céus é a habitação de Deus, certo? Da Santíssima Trindade.
da Santíssima Trindade. Os céus é a habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos céus não existem outras pessoas, senão a Santíssima Trindade. O céu, veja, é o lugar. Nas aulas do catecismo o Senhor falou, mas não estou recordando. Foi isso, já expliquei, né? Por isso, Josildo, eu fiz a pergunta, tá certo? Veja, o céu é o lugar de Nossa Senhora como a rainha do céu. Isto, Andréia, isto mesmo. Então, o céu é o lugar de Nossa Senhora, com o culto a ela é hiperdulia. Depois, existe uma hierarquia. Depois vem São José, que é protodolia, o culto a ele, protodolia, ou seja, primeiro, não é, dos santos. Depois vem os apóstolos, os santos e santas. E a corte celeste com os 9 coros que nós vimos na aula, tá certo? Os céus. É o lugar de Nossa Senhora, que foi coroada pelos apóstolos, de São José, o seu castíssimo esposo, da corte celeste e os santos e santas. É o nosso lugar. Tá certo assim? Não vão esquecer mais não é? Desta explicação. Ok? Então, quarto, que indo aos 12 anos de idade com os parentes ao templo de Jerusalém para a festa da Páscoa, ali ficou pelo espaço de 3 dias, sem que os parentes soubessem onde Jesus estava. E conseguiu maravilhar os doutores com a sabedoria, suas perguntas e respostas. Todo nosso erro é providente para aprendermos com o Senhor. É justamente isso. Pode fazer pergunta, tá certo? E se eu não souber, né, eu vou ter honestidade intelectual, dizer, eu vou pesquisar isso aí. Eu não vou cometer o enroleixo, não é? Mas vou pesquisar. Essa eu não sei, eu vou dizer, tá certo? E vamos terminar rapidinho com a vida pública de Jesus, que nós já vimos, não é? Só uma narrativa. Vida pública. Aos 30 anos de idade, mais ou menos, Jesus começou a vida pública, que lhe durou 3 anos. Deixando o tranquilo remanso de Nazaré, veio às margens do Jordão e ao precursor João Batista pediu o batismo de penitência. Isso está nos evangelhos. Retirou-se dali para o deserto, onde permaneceu 40 dias para se preparar com jejum e oração para o grande mistério ou ministério que ia empreender. No fim de 40 dias, permitiu ao demônio se lhe aproximasse e quis sofrer para instrução nossa. Tríplice tentação. Mal saiu do deserto, iniciou a pregação evangélica. A doutrina que ensinava era alta e sublime, exposta as mais das vezes de modo simples, por meio de semelhanças e parábolas, acolhendo argumento de tudo quanto caía sobre o olhar dos ouvintes, de maneira que pudessem facilmente compreendê-lo. Acompanhava depois e confirmava a doutrina com milagres. Esta é a narrativa que nós encontramos nos 4 evangelhos, tá certo? Aqui foi uma síntese da vida pública de Jesus, que na verdade nós já sabemos. E com isso nós terminamos o 3º artigo à noite, não é? À noite, no início da noite, como eu fiz ontem. Vamos para a 3ª aula. Vocês estão dispostos a aprender mais? Para a 3ª aula, o 4º artigo. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto
e sepultado. O quarto artigo, né? Vamos ver aqui, vocês estão interagindo, estão escrevendo. Severina, suas aulas são de grande aprendizado para nós, não é? Ela diz, pronto, Jacira, Pai nosso que estais no céu, provém do coração do justo, não é? E ela completa mais aqui, diz sim, tá bem? Então, até a próxima aula, a terceira do dia. E agora, às 3 horas da tarde, às 15 horas, eu vou celebrar aqui na Capela de São Roque, não é? Os 40 anos da comunidade, né, de Vida e Aliança Shalom, certo? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.